Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e nessa oportunidade nós vamos falar sobre uma das teorias de quem eram os Nefelins. Os Nefelins eram descendentes de anjos caídos? Sim ou não? Fique comigo, nos próximos minutos nós vamos discutir um pouquinho sobre este assunto. Os Nefelins eram uma das raças de gigantes que a Bíblia fala. No livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo de número 4, nós encontramos ali a menção deste termo. Então, os Nefelins, eles são mencionados em Gênesis capítulo 6 de uma maneira um tanto breve e enigmática, o que tem gerado muitas especulações sobre a origem e a natureza desses homens. Mas independentemente de qual interpretação, a menção dos Nefelins, ele serve basicamente e diretamente, evidentemente, para destacar a corrupção humana que estava avançando e o consequente afastamento da humanidade do Criador. Então, esse contexto ele faz parte de uma narrativa que vai nos conduzindo, portanto, ao episódio do dilúvio nos dias de Noé. No hebraico, o termo Nefelim é um dos nomes, então, dado aos gigantes ou a uma das raças de gigantes. E Nefelim deriva do verbo hebraico, nafal, que quer dizer cair. Então, os gigantes mencionados no capítulo 6 de Gênesis, versículo 4, são os conhecidos como Nefelins, embora essa menção ocorra mais adiante também em uma das passagens de Números. Então, a passagem que se refere a esses gigantes, no capítulo 6, versículo 1 e 4, diz o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes, Nefilim, na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. E estes foram os valentes que houve na antiguidade. E homens de fama. Há três interpretações sobre os Nefelins. A primeira delas é uma interpretação tradicional, que também é denominada de anjos caídos. A segunda é uma interpretação da linhagem piedosa de Sete, né, que os Nefelins eram descendentes da linhagem piedosa de Sete. E uma terceira interpretação é que os filhos de Deus são governantes e as filhas dos homens são mulheres comuns. Então, a interpretação tradicional de anjos caídos, né, que é uma interpretação comum, é que os filhos de Deus referidos no texto são anjos caídos que se uniram com mulheres humanas, resultando em uma descendência de gigantes, os Nefelim. Esta abordagem, essa teoria, ela é apoiada por alguns textos bíblicos, sejam dos livros canônicos ou dos livros apócrifos ou pseudoepígrafos, como é o caso do próprio livro de Enoque, que acaba expandindo um pouco melhor essa narrativa de Gênesis capítulo 6. E o pecado, em decorrência dessa relação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, é o fato de que essa junção ou esse casamento entre dois tipos de existência, uma espiritual e outra humana, transgredia a ordem criada por Deus. Então, a interpretação de que os Nefelins mencionados em Gênesis capítulo 6 e versículo 4 eram anjos caídos, ela não é uma interpretação que está explicitamente apoiada por versículos específicos da Bíblia Sagrada, mas é baseada, por exemplo, em uma combinação de textos bíblicos canônicos e também alguns textos apócrifos. Então, assim como em tradição judaicas e também algumas tradições
cristãs antigas que defendem, portanto, essa teoria. E aí nós temos alguns dos textos principais que são usados para corroborar com a interpretação de que os nefelins eram descendentes dos anjos caídos. O primeiro desses textos já foi lido, né? Gênesis capítulo 6, versículo 1 até o 4, né? Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas, e os filhos de Deus, essa expressão, filhos de Deus, Neha Elohim, é interpretada por alguns estudiosos como uma referência direta, portanto, aos anjos. E com base nessa passagem bíblica de Gênesis capítulo 6 e versículo 4 e outras passagens onde essa expressão aparece, ela, portanto, é utilizada para descrever seres celestiais. E há, de maneira muito específica, isso em outros textos, como é o caso do livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, e 2 e 1. Por exemplo, lá em Jó 1 e 6, a Bíblia diz: certo dia, os filhos de Deus, se referindo, portanto, aos anjos, vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles, também veio com eles. Então, aqui a expressão filhos de Deus é claramente uma referência aos seres celestiais que têm acesso à presença de Deus. Em Judas 1 e 6, né, Judas 6, versículo 6, diz assim, ó, e quanto aos anjos que não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, esse versículo, ele menciona, né, diretamente os anjos que abandonaram a sua morada, o que é interpretado, neste caso, por alguns como uma referência, portanto, aos anjos que teriam se envolvido com as filhas dos homens, que consta lá em Gênesis capítulo 6. Lá em 2 Pedro 2,4, há um outro texto que é utilizado pelos defensores da teoria dos anjos caídos, que diz o seguinte: pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Mais uma vez, né, então, há uma referência direta a anjos que pecaram e foram punidos. E alguns, portanto, relacionam esses anjos com os eventos de Gênesis capítulo 6. Muito embora não seja possível você interpretar diretamente que esse texto de 2 Pedro se refere, portanto, a Gênesis ou aos filhos de Deus de Gênesis capítulo 6, versículo 4. O livro de Enoque, né, que é um texto apócrifo muito antigo, ele vai expandir essa narrativa de Gênesis capítulo 6, descrevendo, portanto, com mais detalhes como os anjos caídos, também chamados de vigilantes, né, desceram à terra e tomaram esposas humanas e a partir disso então geraram os nefelins, os gigantes. Então essas passagens, né, juntamente com as tradições interpretativas mais antigas, elas formaram uma base para a interpretação de que os nefelins eram o resultado, né, da união entre anjos caídos e mulheres humanas. No entanto, é muito importante a gente destacar aqui e notar, né, que essa interpretação ela não é universalmente aceita, porque outras tradições interpretam, por exemplo, a expressão filhos de Deus de maneiras diferentes, referindo-se a descendentes de Sete, né, ou a governantes humanos poderosos. Então, embora, né, a expressão filhos de Deus frequentemente aponte para seres angelicais, contudo, se nós lermos lá em Isaías capítulo 43 e versículo 6, a gente vai perceber que a expressão filhos de Deus não se refere e não se limita a seres angelicais, porque o próprio Deus chama
os filhos de Israel de meus filhos. Olha o que diz o versículo 6. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. Então a mesma expressão usada para filhos de Deus, né, é usada também aqui quando se trata, quando Deus está chamando os descendentes de Israel de meus filhos. Então, a interpretação de que os nefelins mencionados em Gênesis capítulo 6 e versículo 4, de que esses gigantes eram descendentes de anjos caídos, também é contestada por várias tradições interpretativas e os estudiosos que propõem, então, outra leitura ou outra maneira de ler e interpretar o texto bíblico. E aí existe, evidentemente, alguns versículos, né, que são utilizados como parte do argumento para refutar a interpretação tradicional. Então, Mateus capítulo 22, 30, Jesus respondendo aos saduceus, ele diz, pois na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Então, veja que este versículo, ele é um versículo que trata diretamente da condição, digamos, da sexualidade dos anjos, apontando para o fato de que eles não se casam, não se dão em casamento e apontando também para a ideia de que eles são seres assexuais. Então este versículo é frequentemente citado, né, para argumentar que os anjos, sendo seres espirituais, eles não se casam e, portanto, não têm relações sexuais, o que torna impossível, por exemplo, a interpretação de que os filhos de Deus de Gênesis 6 eram anjos que se uniram, portanto, às filhas dos homens. Lá em Lucas 20, 34 a 36, né, também é uma repetição desse texto em Mateus, mas um pouco mais detalhado, né? Respondeu Jesus, então, aos fariseus, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, pois já não podem morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, novamente aqui nós encontramos Jesus afirmando que os anjos não se casam e reforça, portanto, a ideia de que a união entre anjos e humanos ela não é consistente, evidentemente, com a natureza dos anjos. Outro texto utilizado para refutar, né, para contrapor a teoria dos anjos caídos, a teoria tradicional, está em Gênesis 4 e 26, quando a Bíblia diz, a Sete também nasceu um filho, e lhe chamou Enos. Então começaram os homens a invocar o nome do Senhor. Então este versículo é usado para apoiar a ideia de que os descendentes de Sete, né, seriam os filhos de Deus, mantiveram, né, uma relação especial com Deus, em contraste com as outras linhagens, nesse caso a linhagem de Caim, que havia se corrompido. Então, neste caso, né, a interpretação denominada de setita, né, sustenta que Gênesis capítulo 4 e 5 estabelecem uma distinção clara entre as linhagens de Caim e a linhagem de Sete, com, evidentemente, a linhagem de Sete sendo descrita como a mais justa e piedosa do seu tempo. A partir, evidentemente, dessa interpretação, entende-se que os filhos de Deus, nesse caso, poderia ser uma referência, portanto, aos descendentes piedosos de Sete, que se misturaram com os descendentes ímpios, pecaminosos de Caim, as filhas dos homens. Aqueles, então, que refutam a interpretação de anjos caídos, sugerem que os nefelins eram simplesmente seres humanos de grande estatura ou poder, né, conhecidos como gigantes ou
homens de fama, heróis do passado, sem necessariamente haver um envolvimento angélico. Então, em síntese, né, os versículos e argumentos que são utilizados para refutar a interpretação dos nefelins como anjos caídos ou descendentes de anjos caídos, geralmente se baseia num ponto fundamental que é a natureza espiritual dos anjos, ou seja, a distinção entre as linhagens humanas de Gênesis e uma leitura alternativa dos filhos de Deus como seres humanos piedosos. O que eu chamo a atenção aqui é o fato de que nós temos 3 interpretações diante de nós, apresentamos apenas uma por uma questão de tempo, e é possível ver que em ambas as interpretações, né, a gente percebe que existem elementos e argumentos que são favoráveis e em outros casos desfavoráveis. O ponto é que nós, como estudiosos das Escrituras, devemos avaliar com cuidado e assumir uma posição defensável em relação àquilo que nós acreditamos ser a interpretação mais coerente e mais fiel às Escrituras Sagradas. Dito isso, muito obrigado por sua atenção, um forte abraço e até a próxima.